O Lumina Freelampos, na verdade, é uma brincadeira muito antiga, que na época que tinha os blogs, Blogspot, eu tinha um blog onde eu postava alguns desenhos e tinha alguns personagens. E eu sempre gostei muito de tudo que traz, de certa forma, que ilumina. Eu acho que as coisas que iluminam, elas passam pela gente com um encanto, assim, que a gente se deixa levar. E aí a ideia da Lumina Freelampos é essa, é do encanto, é de iluminar. E aí era uma brincadeira que eu tinha de criar nomes científicos, pensando numa grafia meio do latim. E aí tem o pirilampo, né, que é o vagalume. E aí eu só acrescentei o lumina como se fosse um nomezinho em latim, tipo, a espécie mesmo do pirilampo fosse essa, Lumina Freelampos. Ai, que bonito. Mas é uma brincadeira. Carol, conta pra mim então quais tintas você usa para fazer as suas ilustrações, os seus trabalhos. Então, normalmente as tintas que eu mais tenho facilidade de usar são as tintas acrílicas. A que eu mais encontrei, elas são tintas mais elásticas, por assim dizer, e elas têm um fluxo que eu acho que é gostoso de ir com o pincel e também para juntar com outras técnicas, que é a colagem, que eu gosto muito de usar. Inclusive, esse que eu trouxe, a combinação desse fundo com esse, ele vai ser uma técnica de colagem, mas a partir de pintura mesmo, que é um trabalho todo autoral. Também dá para usar outros tipos de recorte, né? Tanto de revista, de jornal, mas eu gosto desse processo, que eu acabo fazendo os desenhos e incrementando por camadas. E aí, a partir daqui, é desenho e pintura. E por que você gosta desses elementos? A gente vê, sempre que eu vejo uma ilustração sua, um trabalho seu, já dá pra ver, nossa, isso daqui é da Lumina. O que você acha que seus desenhos têm? Que você sempre segue um caminho, segue uns traços? Eu acho que vem muito de um... Eu não sei, acho que é a maneira como eu fui criada dentro dessa história da ilustração, né? Então, eu sempre tive muito acesso a assuntos que eram mesmo de quadrinhos, que eram dos meus irmãos, e eles gostavam dessas coisas que eram de aventura. Então acho que os desenhos que eu viam acabaram moldando a forma como eu faço os meus. Acho que foi... A gente vai incrementando, né? A gente vai vendo. Tudo que o olhar pega, eu acho, a gente olha, a gente assimila o olhar, a gente assimila o traço que o olhar faz e a gente acaba reproduzindo manualmente. Eu acho que vem dessa construção. E é muito tempo também, porque é desde criança. Então, de certa forma, eu fui desenvolvendo isso há anos, assim, venho fazendo. Entendi. Então, desde criança você já gostava de brincar com tinta, de fazer seus desenhos? Já. O meu irmão, eu tenho 2 irmãos, e aí um deles, ele gostava muito de produzir histórias em quadrinho. Ele fazia mesmo roteiros e fazia... Ele criava as histórias dele, eram sempre super de investigação criminal e tinha umas coisas assim que ele gostava. E eu tinha outro irmão que era mais das cores, então ele não desenhava tão bem, mas ele amava colocar cor em tudo. Que demais. E aí eu fui vendo que eles se divertiam fazendo isso. E aí eu falei, porque eu também não posso brincar e... De certa forma, acho que foram eles os primeiros que me ensinaram. Acho que o primeiro traço veio deles, assim, inclusive. E, Carol, hoje você é professora também, né? Sim. E para você, qual a importância da arte nas escolas? Nos últimos anos, a gente até viu uma conversa para, talvez, a disciplina das artes serem retiradas, né, do currículo escolar. O que você acha de tudo isso? Qual a importância da arte nas escolas, principalmente nos primeiros anos de vida, né, para as crianças? Começa que a arte ela é um patrimônio da humanidade, né? Então,
é um patrimônio cultural. Eu acho que a partir daí a gente já coloca várias importâncias em cima do porquê ter arte nas escolas. Mas para mim, ter arte na escola, ela é muito fundador para a criança ou mesmo para um adulto que esteja no EJA. Por quê? A arte na escola ela é trabalhada em linguagens que não vão só para o que é a pintura ou o desenho, ela vai além do visual, então ela trabalha a dança, teatro, a música, tudo isso eu acho que não é para criar dentro da escola artistas de renome e tudo mais, mas é garantir ali para o menino, para a menina, para o adulto, que ele tenha contato com conhecimento sensível, que é ele se desenvolva, ele perceba o olhar, que ele pode se demorar para as coisas, é desenvolver mesmo a sensibilidade, pensar no corpo, no toque, se empoderar, perceber como é a representatividade dele na sociedade, quais as histórias, a cultura. É um patrimônio mesmo. Então, acho que trazer isso para a escola é você colocar desde pequenininho que aquilo é importante, que aquilo é um empoderamento do ser mesmo, que é você crescer, você ser sujeito das suas próprias ações e pensar também não só no individual, mas também no coletivo, porque a história da arte, ela reflete tudo o que vem acontecendo há muitos e muitos, muitos anos. Então, colocar isso, eu acho que é mesmo você apreciar o que você tem de cultura, apreciar a sua história, apreciar a história do outro e criar a partir disso. É você respeitar a arte enquanto conhecimento. É isso, você tem naquele momento, você tem a sua experiência e depois você recria. Ela não é um conhecimento que fica estático dentro de você, ela sempre gera outras coisas. Como é que foi que você foi desenvolvendo o seu traço, o seu jeito, as suas cores? Como é que foi que você chegou num ponto assim que você falou, nossa, isso aqui sou eu? Olha, é muito difícil. Pode pensar. Eu acho que, na verdade, muitas coisas moldaram o estilo que eu tenho hoje. Eu acho que a parte de pesquisar referências, de leitura, de ler muitos textos, de ler tanto texto que eu falo texto escrito mesmo, com palavras, e texto e imagem, que a imagem também é um texto, né? Então, pesquisar muita referência de literatura infantil, fotografia. Uma coisa muito legal desse processo que eu acho que fez total diferença pra mim foi perder a vergonha de olhar para as coisas, para as pessoas, até mesmo um olhar sem pudor, assim, de olhar e me deliciar com tudo, assim. Porque às vezes a gente tem um olharzinho que fica, acho que por conta mesmo das estruturas sociais, a gente vai meio que colocando um pudor nos olhos, né? Ai, não vou olhar muito, nossa, que vergonha de olhar, alguém tá olhando pra mim, não vou olhar. Mas é uma brincadeira muito, muito gostosa de se fazer, você se demorar nas coisas, você não ter vergonha. Olhar olho no olho das pessoas e entender os traços delas, a fisionomia, os traços dos objetos. Outra coisa também foram os cursos, né? Que, querendo ou não, isso vai te ajudando, ter alguém do seu lado, um professor que te ajude a olhar para sua imagem e pensar, olha, será que isso aqui não está bem encaixado? Ou essa organização espacial que você fez? Ou esse traço não está tão... tá confuso? Então, a gente vai aprendendo a olhar para a imagem e a entender ela no espaço, como a gente quer também. E vai criando a nossa própria estética. Mas, para além disso, eu acho que o que mais também ajuda é a questão de desenhar todos os dias, assim. Então, vai se desenvolvendo e tentando novos traços e tentando diversificar o próprio traço. Acho que faz ter um entendimento do próprio trabalho que eu faço. É quase uma experiência científica mesmo, que você vai colocando e vai borbulhando coisas e vai borbulhando ideias e aí o processo todo vai acontecendo. E você disse também que você gosta muito de ciência, tecnologia, e você coloca bastante isso também nos seus trabalhos. Sim. Pra mim é uma inspiração, né? Eu fico vendo as notícias de ciências que vão saindo, de tecnologias, novas tecnologias, de descobertas de novos planetas. Eu acho que isso vão borbulhando coisas, né? A gente vai pensando, vai tendo ideias, vai imaginando como vai ser o futuro. E eu acho que o desenho ele serve muito para isso também, pra gente tentar, não sei, não é prever coisas, mas é colocar como a gente imagina, né? Então, eu tento colocar no papel o que tem na minha cabeça. E é isso, assim. Na minha cabeça, não que as imagens sejam assim, mas é o jeito que o meu corpo consegue passar pro papel. E, Carol, você já teve exposição, né? Sim. Inclusive aqui no Benedir, aqui no Educamar Jacareí, onde a gente tá. E além de dar oficinas, você também participa de oficinas. Como é que também é isso, essa troca de poder ensinar e de também poder aprender? Aqui em Jacareí a gente tem bastante disso, né? Sim. Aqui, eu acho assim que o papel das oficinas, elas são muito
elas colocam o conhecimento de uma maneira... essa coisa da experiência, né? Ela coloca para você experimentar mesmo. Então, eu sinto que as oficinas, elas vêm muito com esse papel de você se pôr à prova de alguma técnica ou de alguma coisa. E eu vejo assim, participar de oficinas para mim é fundamental. Eu acho que parte do que eu sou assim hoje, parte dos traços que eu desenvolvi vem muito de oficinas, porque eu frequentei muito, fiz sim algumas oficinas de desenho, de pintura, e todas elas eu sinto que incrementaram, acrescentaram alguma coisa no meu estilo. Acho que o processo bacana das oficinas é que você conhece outros profissionais da sua área, que fazem às vezes as mesmas coisas que você, utilizam as mesmas técnicas, só que com formas diferentes. Então, sei lá, por exemplo, a artista Jana, ela usa colagem e ela faz uma colagem, ela vem de uma cultura popular da colagem que é muito bonita, que ela traz elementos do cotidiano, da rua, as revistas que ela pega, os jornais que ela usa. E aí a colagem comigo já vem diferente. Fiz inclusive uma oficina com ela, e aí a colagem que eu aprendi com ela eu utilizo mesmo com os meus próprios desenhos. Então a gente vai acrescentando essas coisas que os outros trazem, né? É aquela coisa, né? É troca. Então o artista ele te abre um leque de opções e você absorve aquilo e repassa para ele também de alguma forma. É sempre uma experiência de troca. Para quem quer trabalhar com isso, mas que ainda está perdido, não sabe se deve arriscar ou não? A primeira coisa se já sabe se não deve arriscar ou não, arrisca. Por via das dúvidas, arrisca. Tenta reproduzir e, por mais que seja uma coisa tradicional, no começo, tentar fazer desenhos por cópia, se sente um pouquinho de dificuldade em criar algo que venha da própria imaginação, começar com cópias ajuda. E aí depois ir criando um estilo próprio, incrementando coisas que acha que fica legal. Então, eu sugiro isso, assim, que arrisque, que consuma conteúdos artísticos e que vá mesmo em frente, porque é isso, num primeiro momento você pode não se sentir bem à vontade ou não gostar do que você fez, mas são coisas que você vai desenvolvendo. Então, a partir do momento que você começou, é um caminho, é um percurso. E é um percurso gostoso. E eu acho que não ter medo de errar também, né? De querer fazer tudo perfeito, porque eu não sei de você, mas eu acho que às vezes a gente já vem com uma cobrança tão grande de que você tem que saber fazer, de que você tem que experimentar, isso tem que dar certo. A gente tem medo de fazer as coisas pelo erro, quando na verdade a gente aprende com os erros, né? Inclusive, eu sempre coloco assim pra mim, inclusive nas aulas também, para as crianças. Não tenham medo do processo. Então, eu acho que o processo é sempre a parte mais gostosa de todo o trabalho. Tá certo. Eu acho que é isso, gente. Terminamos juntos. Esse é o cachorro astronauta. Esse é o cachorro astronauta. Eu gosto dessa coisa de trazer para as ilustrações a brincadeira. Eu acho importante. Eu acho importante mesmo na vida a gente ter um olhar brincalhão para tudo, assim. Que eu acho que ajuda a gente a perceber a realidade de uma forma que é menos séria, menos preto no branco. Menos pesada. Menos pesada. Pra mim, trabalhar com arte é muito isso. É sempre um exercício mesmo de pensar os dias, de pensar o outro, de pensar a minha própria existência.